E eu tenho até uma pergunta que eu preparei e que está muito relacionada a isso que o Jamil acabou de explicar e de falar. O que te conectou tanto com Bach? Bem, vamos lá. Primeiro porque o meu pai achava que um pianista, para ser pianista, tinha que tocar Bach. Porque Bach foi a síntese de tudo e a profecia de tudo. Quando eu comecei aí aconteceu um fato inédito na minha vida. Eu tinha, acho que uns 15, 16 anos. E o meu professor de piano era um russo, José Klias. Ele me chamou depois do almoço para eu tocar um concerto do Villa-Lobos para o Villa-Lobos. E eu começo a tocar. E uma parte que o Villa-Lobos tinha escrito a palavra forte, eu começo o piano, tudo, e vou crescendo. E o meu professor fala, você está tocando para o compositor. O Villa-Lobos falou, deixa ele continuar. Quando acabou, o Villa-Lobos falou para mim, garoto, você é muito atrevido, mas ficou mais bonito assim. Naquele minuto, eu tinha 16 anos, eu falei, o que é interpretar uma música? É misturar a individualidade do intérprete com a personalidade do compositor. Vamos lá. Eu estava dando uma aula na Juilliard School para um documentário pelo canal Arte, na França, que fez um documentário da minha vida que ganhou muitos prêmios até. Aí eu estou dando a aula e a pianista, uma pianista coreana, tocando muito bem, mas eu falo para ela, don't be afraid to be romantic, com o meu sotaque bem americano. Aí ela olha assustada para mim, eu falo para ela, deixa eu te falar uma coisa. O que é a personalidade de Bach? Um homem em 1700, no começo ele nasceu em 1685, morreu em 1750. Foi casado 2 vezes, a primeira mulher morreu, mas teve 20 filhos. Então ele era um barroco romântico. 20 filhos, não é brincadeira, era um romântico. Ao mesmo tempo, era uma pessoa normal, como qualquer uma, com suas qualidades e defeitos. Uma carta que ele escreveu. Infelizmente, os bons ventos estão soprando em Leipzig e estamos tendo menos funerais e eu menos encomendas. Entende? Então, quando eu fui no ano 2002 e voltei em 2010, presidi, que é de 4 em 4 anos, é uma espécie de Copa do Mundo, presidi o júri do International Bach Competition em Leipzig. Eu peguei e fiz um depoimento no Bach Archive, falando que o grande segredo na vida, que eu tinha realizado um sonho. Porque eu corri todas as ruas, fui na casa, claro, que Bach corria. E o grande segredo na vida é o intérprete ter a coragem de fazer uma viagem ao século XVIII e ter a mesma coragem de convidar o compositor para fazer uma viagem ao século XXI. Por quê? Hoje, concerto tem uma dinâmica totalmente diferente do que você vê antigamente. Por exemplo, um concerto antigamente, Beethoven, quando regeu a primeira vez a 9ª Sinfonia, antes teve outra sinfonia que ele regeu. Os concertos, quando que o Bach fazia no Colégio Músico, demorava 4, 5 horas. Hoje o público não consegue segurar 4, 5 horas. E aqui no Brasil, nós temos a coisa que eu mais luto é contra uma palavra chamada preconceito, porque eu vivi essa palavra muito. Então eu digo para você uma coisa. Eu, quando acaba meu concerto, eu regi, porque no meu Instagram, que é só no sábado, só faço 48 postagens por ano, foi o Alexandre Nero, quando acabou o filme João Maestro, ele falou, como as suas postagens são bregas no Insta? Eu falei, mas o que quer dizer Insta? Ele falou, Instagram, rede social. Ele falou, faça isso. E aí eu fui ver em música clássica, não são muitos seguidores, mas mesmo assim, entre o Insta e o Face, são cerca de 700 e tantos mil seguidores mais fiéis. Como o Fábio Piperno, que faz um comentário.
E todo sábado tem 1 minuto e meio de algum lugar do mundo onde eu estava tocando ou algum fato importante. Então, no momento que você pega e você, como eu estava falando, convida Bach para vir conhecer o século XXI, você está fazendo um jogo de ida e volta. No momento que eu cheguei em Leipzig e que eu vi como é que era, eu não olhava Leipzig como quando eu cheguei na igreja São Tomás, eu fiz questão de subir aquela escadinha inteira, são inúmeros andares até chegar lá em cima, para eu me sentir como se eu estivesse no século XVIII. Interessante. E do mesmo jeito, por exemplo, quando eu estava falando a palavra preconceito, eu acabo um concerto, no final, eu pego e toco uma peça de Morricone. Mas você chega nos Estados Unidos, eu vejo a Berlin Filarmônica de Bis, muitas vezes ela toca o tico-tico no fubá. Agora, se você faz isso no Brasil, falam que você é um cara... Aquelas pessoas de nariz empinado te criticam. Só que antes de fazer o Morricone, você fez os 3B, Bach, Beethoven e Brahms. Entende? Então, aqui no Brasil você nota um preconceito grande para pessoas que querem unir tradição com inovação.